E vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta bem particular que Cristo faz a Pedro, arranca-lhe dele a confissão de fé e o reconhecimento da vida messiânica e da presença do Filho de Deus vivo no mundo. Mas essa pergunta também continua sendo para nós também nesse tempo uma pergunta bem particular, dirigida e especial. Quem é o Senhor para nós? Contexto do capítulo 16 de São Mateus. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Os discípulos têm ali experimentado, depois da vocação, os primeiros passos da missão. Jesus envia 2 a 2 aos povoados daquela região, e ali eles têm o primeiro contato com aquilo que o povo, de fato, começava a compreender da presença de Jesus e do seu ministério nascente. Aqui ainda temos o início do ministério de Jesus, da vida pública. Eles se encontram com muitas impressões sobre o que significa aquele movimento, a ação do Cristo. Eles experimentam ali uma confusão de ideias. Pedro resume isso muito bem para Jesus. Uns dizem ser João Batista, e eles tinham a clareza do que João realizou há pouco tempo, batizando, pregando, convidando as pessoas à conversão. Eles conheciam muito bem a força da pregação de Elias, da dedicação que Jeremias teve para com o povo de Israel. Mas também tantos outros profetas se levantaram no tempo da preparação messiânica. Mas Jesus queria bem saber qual era a impressão que seus discípulos tinham daquilo que de fato estavam a realizar. E Pedro aqui não coloca uma profissão de fé pessoal e individual. Ele fala em nome da igreja. A igreja reconhece que ali está o Messias e o reino de Deus, com o Filho do Deus vivo, já se faz presente no mundo. Há um reconhecimento e uma promessa. Jesus faz uma promessa a Pedro, dizendo que é sobre ele que será construída a igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-las. Mateus 16, no versículo 13, no versículo 19, poder das chaves, a ligação entre o céu e a terra, e a forma como a igreja encontrará em todo o tempo a sua regeneração. De fato, a igreja sempre encontrará os caminhos de superar as dificuldades do tempo, porque ela é divina. Ela tem de nosso Senhor a promessa de, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, no sofrimento, ela sempre vencerá. Isso é bonito quando a gente vê e olha até mesmo para a nossa celebração aqui, o quanto a igreja se renova a cada dia. Novas vidas alcançadas, transformadas, e verdadeiramente o convite a viver e a experimentar o reino de Deus ainda é uma perfeita novidade que alcança e cabe em nossa vida uma resposta generosa de participação e de consciência de quem de fato é o Cristo e o que representa a sua igreja no mundo.
Essa mesma pergunta poderia ser feita para a igreja. O que é a igreja? É um clube, uma associação? É um lugar de bem-estar? É, assim, podemos dizer, uma conveniência social? Não. A igreja é o lugar do encontro verdadeiro com o Deus vivo, com o Messias enviado para a nossa salvação, e um lugar que nós já recebemos por antecipação a alegria e a promessa que nos é dada como batizados, a experiência do céu. E é justamente o que verdadeiramente significa a Santa Missa. Ontem à noite, quando renovávamos os votos dos coroinhas, eu recordava justamente isso, e a beleza de que Cristo, sempre por antecipação, coloca-nos numa consciência direta de verdadeiramente quem Ele é, qual a sua missão, nos salvar, e qual o fim último de nossa existência. Antes mesmo dele entregar a vida por amor de nós, no mistério de vida e salvação, ele deu a seus discípulos participar daquilo que seria verdadeiramente a vitória sobre o mundo, a sua entrega salvífica. Hoje, em cada Santa Missa, ele nos permite não mais celebrar somente este mistério de salvação, mas por antecipação participar daquilo que verdadeiramente nos espera, que é a realidade benífica do céu, da qual nós já experimentamos na Santa Missa por antecipação, porque estamos ligados a esse mistério de modo perfeito e único dado a nós. Nós estamos no último final de semana de agosto. Hoje a igreja celebra a vocação de todo o povo de Deus. Uma vocação dada com generosidade, com largueza por nosso Deus, a todas as comunidades de fé. A vocação dos leigos, a vocação dos catequistas, a vocação dos que levam o reino pelo testemunho. Aqueles que verdadeiramente são anunciadores do Evangelho pela imersão do reino nas diversas realidades a que nós somos chamados a viver como cristãos. É a maior de todas as vocações. É a vocação do chamado batismal, mas é a vocação de ser um discípulo de Cristo, em primeiro momento, sobretudo, uma vocação que corresponde às necessidades urgentes do reino. Digo isso porque nós temos um mau costume de honrar as vocações ao ministério ordenado, à vida consagrada e a outros ministérios, em detrimento daquilo que verdadeiramente o Senhor entrega a todos como um tesouro universal. A nosso discipulado, a nossa missionariedade. Ou seja, antes que eu seja padre, eu preciso ser convencidamente cristão. Antes de que meu ministério seja um ministério frutuoso, eu preciso frutificar numa vida que verdadeiramente corresponda ao batismo e leve com os meus atos a viver e ensejar na vida todo o contorno de uma vocação específica, porque sem esta base não haverá uma vocação legítima a vocações específicas. É por isso que, antes de tudo, Santo Agostinho, parafraseando Santo Agostinho, ele gostava de dizer, ele dizia: para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. E ele recordava isso porque a mudança nesse paradigma faz a igreja experimentar um mal profundo
que é o clericalismo, onde os padres podem dominar sobre o povo, esquecendo verdadeiramente de que é uma vocação que está a serviço da vocação universal dos fiéis, e não ao contrário, não ao contrário. E dentro dessa vocação universal dos fiéis, especificamente a Igreja reconhece na vocação do catequista aquela vocação especialíssima do primeiro mandato do Cristo: ide anunciai, ide, fazei discípulos, ide, testemunhai ao mundo que verdadeiramente o reino se faz presente. E é por isso que nós bendizemos neste dia também, o dia do catequista, a nossa comunidade de fé, a tantos irmãos e irmãs que diretamente estão envolvidos com o processo da iniciação à vida cristã, que não se cansam de ser esse testemunho que utiliza os meios específicos de transmissão de fé para constituir a nossa igreja como um lugar, um celeiro verdadeiro das vocações. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, na segunda leitura, traz uma profissão de fé muito bonita para aqueles que verdadeiramente vivem o serviço na igreja. É o capítulo 11, o versículo 36 da carta aos Romanos. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Vamos dizer: na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Mais uma vez: na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Se compreendemos esta correspondente glória de Cristo a tudo que nós fazemos, as ações individualistas, egocêntricas, fechadas em si, não encontram espaços na igreja. Não deveriam encontrar. Alguém que profundamente é fechado em si, que não consegue transmitir a irradiação do Evangelho ao irmão, que não consegue na vida trazer um discípulo para Cristo, este tem uma vocação fraudada, uma vocação que não frutifica, talvez não consiga falar de Deus ao outro porque não o conhece, não o conhece. Às vezes a gente encontra com pessoas assim, né? Tem gente que pensa que viver a religião católica é não se comprometer com nada. Tem gente que acha que viver o catolicismo é fazer, né, o trivial. Mas quando alguém ousa experimentar um passo em direção ao que verdadeiramente a igreja deseja de um cristão, quando cuida que não, 4 horas da manhã ele está rezando com o Frei Gils, não é verdade? É verdade. Ele vai entendendo que não dá para viver um discernimento de fé sem um compromisso real, sem uma transformação de vida. E às vezes deixando-se iludir por uma falsa verdade ou uma mentira dissimulada que colocam sobre nós e sobre todos os católicos de que a nossa vida cristã não é autêntica. É autêntica em quem deseja viver a vida cristã morna. Não é autêntica em quem não faz um caminho de verdadeiro encontro com a doutrina. É uma vida frustrada quem não tem a missa como centralidade da vida. É dissimulada aquele que acha que pode viver em pecado e dorme tranquilamente, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório,
dorme tranquilamente toda a noite, enquanto está despencando para o inferno. É isso. Agora, quando nós tomamos essa consciência de que o chamado que Deus nos faz, do batismo que Ele nos concede, da missão que está em nossas mãos, da exigência evangélica da nossa vida, nós nos comprometemos. E não só com a nossa salvação em si, nós precisamos nos comprometer com a salvação do mundo. O mundo precisa reconhecer que a igreja é uma comunidade de salvação, uma comunidade dos salvos, daqueles que desejam, esperam, anseiam todos os dias pela plena libertação e para alcançar os bens que são verdadeiramente para nós o melhor que nós podemos ter, não nessa vida, o céu que nos aguarda. E nisso toda a nossa vida espera ansiosamente por isso, para que se revele verdadeiramente o Cristo em nós e o mundo reconheça o seu reino presente. Amém.